Então, pessoal, vamos agora dar continuidade à leitura do livro Teologia da Enganação. Vamos ler agora o capítulo 11, intitulado Substituto de Deus. Uma das práticas mais utilizadas pelas igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais diz respeito ao comércio dos objetos ungidos. Tais objetos são utensílios que supostamente foram carregados, entre aspas, com uma unção divina, transmitida ao referido objeto através de um homem ou mulher de Deus. A palavra aqui, comércio, foi colocada entre aspas pelo fato de que os líderes fraudulentos que os promovem dizem que não vendem tais objetos e que por isso não há supostamente comércio, mas exigem uma oferta voluntária por parte do fiel que adquire tal utensílio ungido. O fato é que se cobra algo para a obtenção dos objetos ungidos, mesmo que seja mediante uma ação voluntária por parte do fiel. A lista dos objetos ungidos é quase que interminável de tão extensa. Temos água ungida, sabonete ungido, óleo ungido, caneta ungida, cajado ungido, tijolo ungido, chave ungida, fita ungida, lenço ungido, feijão ungido, meia ungida, rosa ungida, travesseiro ungido. Além de tudo isso, ainda temos outras formas distorcidas, biblicamente falando, de supostamente termos acesso a, entre aspas, unção de Deus, ou do, entre aspas, homem de Deus, tais como o martelo da justiça, sessão do descarrego dentro de igreja evangélica, fogueira santa, manto dos milagres, toalha com sudorese, gruta dos milagres, livro das conquistas, carneiro dos milagres, enfim, a lista só cresce a cada dia que passa. A idolatria, bezerro de ouro para todo gosto. O problema desses objetos supostamente ungidos é que eles se tornam uma espécie de substituto de Deus, pois as pessoas são condicionadas a acreditar que podem ter acesso às bênçãos de Deus através de tais objetos, sem a necessidade de mudança de vida, bastando que o fiel adquira o objeto supostamente ungido para ser abençoado. Isso é uma idolatria descarada. Como eu disse acima, são variedades de bezerros de ouro dentro da igreja local que, por sua vez, deveria recorrer ao Deus vivo para serem abençoados, em vez de buscarem objetos inanimados como forma de conquistarem as bênçãos que necessitam. Como forma de idolatria sutil e disfarçada, os objetos ungidos estão sujeitos ao que a Bíblia diz no Salmo 115, a respeito das imagens, com ênfase no versículo 8, que diz: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. A maldição proferida no Salmo 115, 8, aos que fazem e confiam em imagens, ou seja, em falsos deuses, também se aplica aos objetos ungidos, pois também se atribui bênçãos a quem adquirir tais objetos ungidos, da mesma forma que se promete tais bênçãos para quem adquire imagens de falsos deuses. Em ambos os casos, tanto no caso dos objetos ungidos como no caso das imagens de falsos deuses, faz-se uso de coisas inanimadas, tratando-se assim de idolatria. O pior de tudo é que se lucra com tal idolatria no meio evangélico devido à cobrança de valor monetário para a obtenção de tais objetos. De forma bastante resumida, o objeto ungido é comércio da fé, exploração financeira em nome da fé, idolatria, engano, fundamentado por distorções teológicas, algo que desagrada ao Deus vivo, algo que atende aos propósitos de Satanás e algo maldito segundo as Escrituras. Numa certa ocasião, eu ouvi um pastor pregando que a água ungida purificava que bebesse dela. Isso é um absurdo, pois quem nos purifica de todo o pecado é o sangue de Jesus, conforme 1 João 1,7, e não uma água supostamente ungida. Aliás, isso foi dito por um pastor convidado que pregou numa igreja a convite de outro pastor, e ambos foram coniventes com tal heresia. Na igreja em que isso ocorreu, dava-se pouco valor ao estudo da palavra, enfatizando-se somente a busca pelo poder. Não é por menos que tamanha distorção bíblica ocorreu em tal igreja, visto a demonização do estudo bíblico. Infelizmente, essa é uma realidade presente em muitas igrejas evangélicas no Brasil. Na época da Antiga Aliança, praticava-se uma religião, no caso o judaísmo, que fazia sim uso de vários utensílios palpáveis e concretos, tais como candelabro, mesa dos pães da proposição, altar do incensário, bacia de bronze, altar de sacrifícios, etc. E em Hebreus 10:1 está escrito: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Ou seja, tudo apontava para o Messias que havia de vir,
Mas como o Messias, que é Jesus, já veio, então não há mais necessidade de ficarmos mais na sombra dos bens futuros, pois a imagem exata das coisas já veio, a saber, Jesus Cristo. Logo, não se justifica utilizarmos objetos supostamente ungidos para buscarmos alguma bênção, pois já temos a Jesus Cristo, que é o caminho que nos leva a Deus, e por meio dele podemos pedir ao Pai tudo o que necessitamos, não havendo motivos para fazermos uso de coisas inanimadas como os objetos ungidos. Em Atos capítulo 19, versículo 12, está escrito: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Nessa passagem bíblica, temos uma situação isolada que ocorreu na época da igreja primitiva, mas na época em questão, a igreja estava ainda no período de transição entre a antiga e a nova aliança, pois tudo ainda era muito recente no que se refere ao nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o que não acontece mais no período que estamos, 2 milênios após a vinda de Cristo. Daí não se justifica o uso de objetos ungidos em pleno século XXI, pois o cristianismo já amadureceu e se desvinculou do judaísmo, que fazia uso de objetos palpáveis na ministração de seus cultos ao Deus de Israel. Um outro fator relevante é que na época da igreja primitiva, o cristianismo era uma religião recente que precisava ser confirmada por meio de sinais e milagres para se estabelecer diante dos homens, como a nova aliança entre Deus e os homens, tanto os judeus quanto os gentios. Hoje, os sinais e prodígios continuam acontecendo, mas tendo acesso direto ao Deus vivo através de Jesus Cristo, não havendo necessidade de apelarmos para lenços, aventais ou objetos ungidos. Além de tudo, cabe enfatizar que o apóstolo Paulo nunca cobrou nenhuma oferta, mesmo que voluntária, pelos milagres que eram realizados por Deus através dele, o que é algo bem diferente do que ocorre em nossos dias nas igrejas, que cobram valor financeiro para a obtenção dos objetos supostamente ungidos. Em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, está escrito: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungidos com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Observe que não é o azeite, o óleo utilizado para unção que surtirá efeito, mas sim a oração da fé que salvará o doente. Infelizmente, há um comércio da fé tão grande em torno do suposto óleo ungido que chega a ser uma forma de idolatria. É como se fosse uma oleolatria. Por fim, comércio de objetos ungidos, além de exploração da fé alheia, também é uma forma sutil de idolatria, que o diabo instiga as pessoas a utilizarem como uma espécie de substituto de Deus, uma vez que tais objetos ungidos são associados a bênçãos que supostamente podem ser adquiridas sem nenhum compromisso real com Deus, sem mudança de vida. A meu ver, pelo fato de envolver promessas de resultados e bênçãos atreladas a tais objetos ungidos, além do envolvimento de atividade financeira, como as ofertas voluntárias, para a obtenção desses objetos, então deveria haver uma lei mais rígida quanto a isso no Brasil. Caso o resultado prometido pelo líder eclesiástico não se concretize, tal líder poderia ser acionado na justiça, pois atribuir resultados não concretizados, ou seja, falsas promessas, a algo que teve o valor financeiro atribuído, mesmo que de forma voluntária, constitui, a meu ver, algo que pode ser tipificado como engano, como engodo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do capítulo 11 e posteriormente darei continuidade à leitura do livro intitulado Teologia da Enganação. Espero que tenham gostado. Até a próxima oportunidade, se Deus assim quiser.